Olá, professores e alunos da Escola Dominical, é uma grande satisfação estar de volta. Nós vamos iniciar as gravações da nossa revista que tem como título Ética Cristã, as grandes questões da atualidade. Nós vamos apresentar hoje a nossa aula de número 1, que tem como título Introdução à Ética Cristã. O nosso texto bíblico básico está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 17 ao 19 e depois 25 até o versículo de número 32. Acompanhem comigo essa leitura. E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para, com avidez, cometerem toda a impureza. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. O texto áureo está no livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, este é bem-aventurado. Nosso tema, então, é Introdução à Ética Cristã. As 13 lições versarão exatamente sobre este assunto e hoje nós vamos fazer uma introdução. O estudo da ética cristã, ele é fundamental para o dia a dia e, enfim, para a caminhada do cristão. O estudo da ética cristã, ele provoca a nossa reflexão para os mais diversos temas da vida do cotidiano, aqueles temas mais difíceis, mais complexos. Então, a ética cristã nos auxilia na reflexão desses temas mais diversos e mais complicados da vida. A ética cristã nos força a observar melhor o mundo que nos rodeia. O cristão não pode se alienar, ele deve ser alguém que entende as grandes questões da atualidade e ele é capaz de dissertar a respeito desses temas. O estudo da ética leva-nos também a considerar os nossos valores em busca das respostas certas. Vocês vão ver ao longo dessas lições que alguns temas são de difícil interpretação e é difícil um posicionamento correto em relação a eles. Contudo, com o auxílio da ética cristã, nós não apenas refletimos sobre esses temas, não apenas damos um olhar um tanto quanto mais profundo em relação a esses temas, mas também nos posicionamos em relação a eles e ficamos mais preparados no sentido de tomarmos decisões sensatas diante das grandes questões da vida. O tópico de número 1 da nossa lição define o termo ética cristã. Então, a palavra ética, ela vem do grego ethos e ela designa costume, disposição, hábito, uso ou conduta. Então, a palavra ética, ela vem exatamente do grego ethos e significa essas palavras que acabamos de explanar, isto é, uso, costume, hábito, conduta. Nós podemos dizer, numa definição curta, que ética é o conjunto de valores morais e princípios que norteiam as ações sociais nos âmbitos individual e coletivo.
Então, ética cristã é um conjunto de normas, é um conjunto de regras que regulam a conduta do indivíduo, tanto no plano pessoal, quanto no plano das relações sociais. Entretanto, ética cristã é aquele conjunto de regras, aquele conjunto de normas estabelecidas pela palavra de Deus e que funcionam norteando a conduta, as atitudes do cristão. A palavra ética, ela é muito próxima da palavra moral, parecem sinônimas. Contudo, há uma diferença básica entre o termo moral e o termo ética. Nós diríamos que a moral, ela é descritiva. Quando nós dizemos que uma certa conduta é questionável ou é errada, nós estamos descrevendo essa dita atitude. Portanto, nós estamos fazendo uso da moral. A ética, contudo, ela é normativa. Através da ética, nós aprendemos a nos posicionar, nós aprendemos a tomar decisões que são decisões sensatas e corretas para o nosso dia a dia. Então, nós podemos dizer que ética cristã, repetindo, é o conjunto de regras, é o conjunto de condutas aceitas pelos cristãos que tem por fundamento a palavra de Deus. Então, a Bíblia é um livro para ser lido dentro dessa expectativa. Ela contém narrativas, contém histórias, contém ensinamentos, e esses ensinamentos, eles nos servem como referências para as tomadas de decisões do nosso cotidiano. Através da Bíblia e dos seus ensinamentos, nós nos posicionamos dentro dos diferentes segmentos da vida social e, obviamente, dentro dos grandes temas que nos rodeiam em nosso dia a dia. Nós temos a ética do Antigo Testamento, que foi entregue a Moisés no Monte Sinai. Ela foi elaborada dentro de códigos. Então, o Senhor inspirou a Moisés no sentido que ele escrevesse os 10 mandamentos e, a partir da escrita dos 10 mandamentos, o povo de Israel, que estava já no deserto, eles receberam as tábuas da lei no sentido de que elas servissem a eles como uma espécie de vara de medir. Eles deveriam ler os 10 mandamentos e, ao mesmo tempo, fazer deles algo ligado à sua vida prática, à sua conduta diária. Então, a ética do Antigo Testamento baseia-se fundamentalmente nos preceitos da lei que Moisés recebeu dos lábios do Senhor. Nós temos também os profetas maiores e menores do Antigo Testamento que profetizaram num certo contexto histórico, num certo contexto onde coisas específicas ocorriam. Obviamente, eles fizeram uso da ética de Moisés recebida no livro do Êxodo, através das tábuas da lei, mas eles aplicaram a lei de Moisés ao seu contexto, ao seu dia a dia. Portanto, na ética do Antigo Testamento, nós temos o trabalho de Moisés como legislador de Israel, como aquele a quem Deus usou, no sentido de que ele legasse à nação de Israel um código de conduta, um código de leis. Porque outrora eles eram escravos no Egito, mas atravessando o Mar Vermelho e ganhando o deserto, agora eles eram uma nação, ainda em estágio embrionário, e eles precisavam de uma lei que os orientasse e que os conduzisse. Na ética do Antigo Testamento, então, é isso que nós temos. Ordenanças dadas por Deus ao povo de Israel. Nessa lei ficava muito claro que eles deveriam estar atentos a respeito da conduta do dia a dia. Ficou muito claro para o povo de Israel que determinadas condutas eram nitidamente erradas.
E logicamente que as condutas erradas, elas traziam as suas consequências ao povo. O povo deveria evitá-las, sabendo que uma consequência inevitável adviria de suas atitudes e de suas ações. Já no Novo Testamento, nós temos uma ética que nos foi ensinada por Jesus. Por exemplo, Jesus disse que tudo aquilo que quisermos que os outros nos façam, devemos fazer a eles primeiramente essas coisas. Então esse era um princípio ético. Jesus, por diversas vezes, ele bateu de frente contra os escribas e fariseus, porque os escribas e fariseus, eles simplesmente engessaram a lei de Moisés e condicionaram os ensinamentos da lei às suas conveniências. Então Jesus veio estabelecendo uma nova ética, um novo código de conduta para o homem. E ele deixou muito claro que a sua ética tinha como princípio o amor. O amor seria a grande questão que regularia as nossas escolhas e as nossas decisões frente aos grandes temas da vida. Por exemplo, num certo embate entre Jesus e os fariseus, eles acusaram a Jesus e os seus discípulos de comerem sem lavar as mãos. E Jesus vira-se para eles e diz: por que vocês violam a palavra de Deus pela vossa tradição? E aí Jesus faz referência ao fato de que eles simplesmente não honravam seus pais, porque quando estes ficavam enfermos, eles se dirigiam ao sacerdote e diziam: tudo que me pertence seja corban, isto é, seja dedicado ao templo. Mas quando seus pais faleciam, eles iam aos sacerdotes e reaviam os seus bens. E Jesus então mostra para eles o grande ensinamento a respeito da honra devida aos nossos pais. Honra que trazia consigo uma promessa de longevidade. Então Jesus confrontou os fariseus, porque eles simplesmente viviam um princípio ético baseado na hipocrisia e na falsidade. Mas Jesus veio até eles ensinando princípios vitais para uma vida que realmente agradaria a Deus. O tópico de número 2 da nossa lição tem como título A Vida Sem Regras. Nós estamos vivendo uma sociedade exatamente assim. Esse tipo de conduta é chamado antinomismo, anti-contrário, contra, nomismo, lei. Uma postura antinomista é uma postura que simplesmente despreza qualquer espécie de regra, qualquer espécie de lei. Nós estamos vivendo uma sociedade assim. Há uma grande parte de pessoas que vivem uma vida baseada na insubordinação às leis. Eles são movidos por uma liberdade que, de repente, fere a liberdade das outras pessoas e os coloca na contramão da obediência às leis de trânsito, algumas vezes, outras vezes em relação ao pagamento de impostos, enfim, são insubordinações relacionadas aos deveres que cada um temos na convivência social. O antinomismo, portanto, é uma postura subjetiva, porque o indivíduo ele procura fazer aquilo que ele acha ser certo, contudo, nós somos controlados por leis objetivas. Por exemplo, a nossa Constituição Federal, nosso Código Penal, são leis objetivas que devem estar sobre todos os cidadãos da nossa nação. Mas o antinomismo é também individualista, porque não se preocupa com o próximo, apenas consigo próprio. Ele é relativista, porque torna leis que são leis absolutas, que devem reger as nossas vidas, e eles simplesmente relativizam essas leis. Ao mesmo tempo, ele é irracionalista, porque se baseia na impulsividade e nas emoções. Contudo, nós devemos entender
as leis que regem as nossas vidas, que regulam os relacionamentos sociais, e nós devemos nos submeter a essas leis. Portanto, a palavra de Deus é muito clara no sentido de que nós não devemos ser apenas ouvintes da lei, mas devemos ser praticantes dela. Romanos capítulo 2, versículo 13, diz exatamente isso, porque os ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei serão justificados. Então nós temos um compromisso diante de Deus, de segui-lo fielmente, de seguir a sua palavra, e a palavra de Deus, ela vai nos reportar sempre a prática das leis humanas que regulam o nosso relacionamento social. O tópico de número 3 da nossa aula fala sobre a difícil responsabilidade de decidir. Então Deus nos fez seres com livre-arbítrio. Quando nós pensamos nisso, nós simplesmente focalizamos alguém que tem a responsabilidade de livremente tomar decisões. Mesmo quando nos omitimos, não tomando as decisões que precisam ser tomadas por nós, ainda assim nós estamos decidindo. Contudo, esta não é a vontade de Deus para nós. Nós devemos inclinar o nosso coração e usar a nossa liberdade para tomar decisões, para fazer escolhas que estejam de acordo com a vontade de Deus e que sejam apoiadas pela palavra de Deus. O Senhor espera isso de cada um de nós, que façamos escolhas livres, em consonância com a sua vontade e de acordo com as Escrituras Sagradas. Há aquela ética chamada ética situacional. Na ética situacional, às vezes nós somos obrigados a tomar certas decisões difíceis. Por exemplo, Abraão estava no Egito e ele foi forçado a dizer que Sara não era exatamente sua esposa, mas sua irmã. Ele fez uso do que é chamado na filosofia e na teologia de ética situacional. Ele estava diante de uma grande decisão a ser tomada. E essa decisão tinha dois extremos. Se ele falasse a verdade, simplesmente morreria, perderia a sua vida. Mas se ele dissesse que Sara era sua irmã, a sua vida seria preservada. Então ele fez a escolha pelo valor maior. O valor maior ali era a sua própria vida. Isso pode ser chamado também de hierarquismo. Às vezes, nós precisamos escolher entre um bem menor e um bem maior, ou então entre um mal menor e um mal maior. Abraão estava ali diante dessa decisão a ser tomada. E o mal menor era dizer que Sara era sua irmã. E o bem maior era exatamente dizer que Sara era sua irmã, porque de outra forma ele perderia a sua vida. Nós temos outros casos na própria Bíblia Sagrada, por exemplo, Raabe escondendo os espias. Esconder aqueles espias era um ato errado. Contudo, se ela não fizesse, a grande missão dada por Deus a Israel de se estabelecer na terra prometida, ela simplesmente não ocorreria. Portanto, nós temos ali uma ética situacional ou hierarquista. Há muitas outras passagens bíblicas, por exemplo, o Senhor ordena a Samuel que ele vá à casa de Jessé e ali ele deveria ungir o novo rei de Israel. E Samuel disse: Senhor, se eu fizesse isso, Saul me mata. E o Senhor disse para ele: não diga que vai consagrar, diga que vai sacrificar. Nós estamos colocando isso aqui apenas para ampliar o assunto. Isso não é uma desculpa para a mentira. A mentira é sempre algo errado, de acordo com as Escrituras Sagradas. Mas existem certas decisões extremamente difíceis na vida. Então nós devemos fazer escolhas éticas. E nós podemos estender isso para as grandes questões ligadas à guerra, por exemplo, enfim, as grandes questões da humanidade. Então nós temos aqui a chamada ética situacionista, ou
ética hierárquica. E usando esses compartimentos de raciocínios, essas formas de raciocínios, isso nos ajuda a nos posicionar diante de situações complexas da vida e também nos auxilia numa tomada de decisão que seja fundamentada no bom senso, no equilíbrio e na verdade. Estamos chegando ao final da nossa aula. Esperamos que de alguma forma você tenha sido abençoado com essa ministração. Até o nosso próximo encontro.